Tudo bem, pessoal? Correção da nossa avaliação 1 do segundo trimestre, né? Uma avaliação aí de um conteúdo que deu o que falar, muitas fórmulas, muito complexo, né? Então, nós vamos fazer a prova, revisar os conceitos. Nós estamos analisando aí nesse conteúdo que passou agora, né? Que foi analisado, foram os movimentos variados, especialmente os movimentos uniformemente variados, com aceleração constante. Então, né, movimento variado é todo movimento cuja velocidade varia com o tempo. Dentre os movimentos variados, né, a gente tem o uniformemente variado, que é o que a gente consegue trabalhar, né, que existem modelos matemáticos fáceis de tratar, né, que é o famoso MRUV, movimento retilíneo, movimento em linha reta, uniformemente variado, ou seja, com uma aceleração constante. Então, se é uniformemente variado, nós temos um conjunto ali de 3 equações básicas que trata todo esse movimento com, né, variação uniforme de velocidade. Para achar posição, para achar velocidade, né, na verdade, achar qualquer grandeza relacionada, bastando que para achar uma eu tenho outras duas ou outras três, né, presentes na equação ali. Então, vamos resolvendo, analisando, discutindo os conceitos aí. Tá? A primeira questãozinha fácil dessa prova, nesse bumbuzinho dessa prova aí, defina movimento variado. Então, movimento variado é todo movimento com velocidade variável, né? Então, sempre que eu tenho movimento cuja velocidade aumenta com o passar do tempo, chamado movimento acelerado, ou todo movimento cuja velocidade é reduzida com o passar do tempo devido a um processo de frenagem, né, a gente chama de movimento retardado ou desacelerado ou ainda frenagem. Tá? Então, movimento variado é todo movimento com velocidade variável. Nós estamos estudando especialmente o movimento uniformemente variado em linha reta, né, cuja trajetória é uma reta. Então, nós temos aqui a aceleração constante. Tá? O que é uma aceleração constante? Uma aceleração constante é uma aceleração que não muda com o tempo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um móvel que tem uma aceleração constante, ele está no movimento retilíneo uniformemente variado, leia-se aceleração constante. Ou seja, por exemplo, se ele tem uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo de movimento sua velocidade aumenta 2 metros por segundo. Então nós temos aí uma PA de razão 2, né? Então, supondo que ele parte da origem, que ele parte do repouso e tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, como que a velocidade dele se comporta com o passar do tempo? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, assim, sempre 2 em 2. Porque a aceleração é uniforme, né? Ele é uniformemente variado, ou seja, tem uma variação em valores fixos, uma variação de velocidade em valores fixos. Tá? E sempre que a variação de velocidade ocorre em valores fixos e o corpo ainda se desloca numa trajetória retilínea, a gente tem o famosíssimo, belíssimo MRV, movimento retilíneo uniformemente variado. Mas nós podemos ter também movimentos uniformemente variados, né, com trajetória circular. Né? Então a gente pode ter um movimento circular uniformemente variado. Nosso foco agora foi o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então, movimento variado é todo movimento cuja velocidade varia com o tempo. Movimento uniformemente variado é com aceleração constante. Ou seja, a velocidade vai sempre variar para cima, no caso acelerado, ou para baixo, no caso desacelerado, com um valor fixo. Então, retomando, muito importante, se por exemplo ele tem uma aceleração, né, uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, significa que a velocidade aumenta 2 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, se partir do repouso, 0, 2, 4, 6, 8, 10 metros por segundo. Tá? Se for um caso de frenagem, né, digamos que um móvel que está em movimento uniformemente variado, agora ele tem um movimento uniformemente variado com uma desaceleração. Então agora descrevendo o movimento retardado, ou seja, aceleração e velocidade estão em sentidos opostos. Então ele tem agora um retardamento, né, uniforme
de velocidade. Então, digamos 10, 8, 6, 4, 2, 0. Vai reduzindo. Tá? Certo? Então, este é um movimento variado, um movimento com velocidade variável. Né? Se for como é o nosso caso que a gente está analisando, né? Nós estamos analisando especificamente o movimento uniformemente variado em linha reta, o famoso MRV. Tá? Ah, mas se o movimento não tiver aceleração constante, bom, se não tiver aceleração constante, meu filho, aí a coisa é mais complicada. Aí nós já não temos matemática para isso, né? Aí nós já temos que lançar mão aí, né, de derivadas e tudo mais. Então, para que a gente consiga tratar de forma simples, como nós tratamos aqui, forma, né, simples, né, como nós tratamos aqui, a aceleração tem que ser constante, certo? Questão 2 da nossa provítia. Sobre os movimentos uniformemente variados em linha reta são feitas as seguintes afirmações. Uniformemente variado. A aceleração é constante, ou seja, a velocidade varia com valor fixo? Sim, essa aceleração é constante. Ou seja, a velocidade muda, a aceleração não. Então, retomando novamente mais uma vez o exemplo. Se um corpo tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, significa que a velocidade dele vai aumentar de 2 em 2. Tá? 2 metros por segundo no primeiro segundo, segundo, 4 metros por segundo, terceiro, 6 metros por segundo, aumentando 2 metros por segundo a cada segundo de movimento. No caso, acelerado. Então, a aceleração, né, tem um valor fixo, ela é constante. O valor muda com o valor da aceleração. Movimentos de queda livre e lançamentos verticais são considerados MRV? São. Movimentos de queda livre e lançamentos verticais são considerados MRV. Tá? Desprezando o atrito. Né? A gente desconsidera, né, o efeito do atrito, o efeito do arraste aerodinâmico sobre, né, a superfície dos corpos que estão em queda. Então, por exemplo, se eu deixo um corpo cair, se eu solto ele de uma certa altura, eu desprezando a resistência do ar, a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo de movimento. Ou seja, ele varia o movimento com aceleração gravitacional, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, sim, o corpo que cai de forma livre, solto de uma certa altura, ele cai ganhando velocidade a cada segundo. 10 metros por segundo a cada segundo. Tá? Então, uma aceleração relativamente alta a gravitacional. E se nós tivermos lançamentos verticais também, né? Lançamento vertical também vai ter aceleração também gravitacional. Movimento vertical para cima, né? Aí nós temos o movimento retardado, onde a velocidade decresce 10 metros por segundo até parar na altura máxima. Tá? Então também são considerados movimentos uniformemente variados. Nesses movimentos, os espaços percorridos são iguais para os mesmos intervalos de tempos? Não, nesses movimentos, os espaços percorridos são maiores para cada intervalo de tempo. Lembra, a cada segundo a velocidade aumenta, então a cada segundo ele percorre um trecho maior. Para cada um segundinho de movimento, ele percorre um trecho maior, porque a velocidade a cada segundo aumenta, de uma razão fixa, né, dado ali pelo valor da aceleração, certo? Então, movimentos, espaços iguais para intervalos de tempos iguais é o MRU, onde a velocidade não aumenta, né? O anterior, lembra lá? O MRU, onde eu tenho um tinha sorvete, S igual a S0 mais VT. No movimento acelerado, não. A cada segundo a distância vai aumentando, se for acelerado, ou vai diminuindo, se for retardado. Tá? Então, né, vamos já botando aqui, a 1 está correta, a 2 está correta, a 3 está incorreta. E por que a 4 está correta? Neste movimento S, que é a posição final, varia com T, e esse 0, V0 e A são constantes, sim. Tá? A posição final de um corpo em movimento acelerado, ela é uma função de T. T é o único valor que muda, né? T é a única variável que assume diferentes valores positivos e crescentes. Tá? Por que esse 0, que é a posição inicial de onde começa a acelerar, e V0, que é a velocidade com que começa a aumentar, né? Ou seja, a velocidade com que
A aceleração começa, o iniciozinho ali, quando aperta o acelerador, quando, né, começa do start do cronômetro, e a, né, são constantes. Primeiro que a posição inicial não muda. Quem parte de um corpo que parte de uma posição inicial só parte daquela posição inicial. Começou o movimento, é daquele ponto, acabou. Ele não vai partir de várias posições iniciais ao mesmo tempo. Idem em velocidade. Se ele começa o movimento, ele começa com velocidade inicial. Não tem como. É um corpo só, não tem como começar diferentes velocidades ao mesmo tempo. Nós não estamos trabalhando de sistemas de corpos, é um corpo só que descreve um movimento que ganha velocidade ou perde velocidade. Então ele parte de uma posição única com uma velocidade inicial única, então não tem nexo, né, esses valores variarem. É o começo do movimento e acabou. É um começo só, de uma posição única, uma velocidade inicial única. E a aceleração não muda, a aceleração é constante. É o valor que dita o quanto a velocidade vai aumentar ou diminuir a cada segundo de movimento. Tá? Então aí está certo. S varia com T, S0 e V0 e A são constantes. Então nós temos ali a opção A. Um automóvel desloca-se com velocidade de 36 km por hora. Em certo instante, inicia um processo de aceleração atingindo velocidade de 72 km por hora após 10 segundos. Então ele está, né, bonito e formoso lá em MRU, né, sem preocupação nenhuma, pensando na vida. Então ele está a 36 km por hora. De repente, né, se for o motor lá, começa a apertar o acelerador e ganha velocidade. Depois de 10 segundos apertando o acelerador, 10 segundos cronometradinhos, ele olha no velocímetro e verifica que a velocidade está a 72 km por hora. Calcule a aceleração, calcule o ganho de velocidade por segundo. Bom, fazendo uma representaçãozinha, então eu tenho, né, como o movimento acelerado, ele tem um V0 e ele tem um V. Tem uma velocidade inicial e tem uma final. Dados, né? Velocidade inicial é 36 km por hora. A partir dessa velocidade, o seu motor ali, né, não tem motor no carro, né? É o fantasma, o novo carro da Tesla, ele acelera sozinho. E a velocidade final é 72 km por hora. Essa velocidade é a lida no velocímetro depois de 10 segundos de movimento. Lembra que se eu vou calcular a aceleração, que é dada em metros por segundo ao quadrado, eu tenho que passar as velocidades para metros por segundo. Então eu divido ambas, a 36 e a 72, por 3,6. E eu vou ter 10 metros por segundo e eu vou ter 20 metros por segundo. Um tempo de 10 segundos. Calculando aqui, então, a aceleração é V menos V0 sobre T. Coloco os valores, né? E chego a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo a velocidade aumenta 1 metro por segundo, né? Então eu vou ter 20 metros por segundo é o início, é inicial. 10 metros por segundo é inicial. 11 metros por segundo, 12 metros por segundo, 13. A cada segundo vai aumentando 1, tá? Até chegar aos 20 metros por segundo. Então lembra, para calcular, quando for calcular a aceleração, para fazer os cálculos, eu tenho que estar com as velocidades em metros por segundo. Estando em km por hora, divido os valores em km por hora por 3,6 e obtenho os valores aí em metros por segundo. Está aqui meu tempo de movimento, boto na formuleta e acho o que é solicitado ali. Fácil, tranquilinha, mumuzinho. Um ciclista desloca-se em meio. Então tem um ciclista se movimentando com velocidade constante. Em dado instante ele começa a frear, então ele aciona os freios e começa a reduzir velocidade. E a forma como essa velocidade é reduzida, né, a equação que governa esse movimento retardado a partir do momento que ele começa a frear é dada por essa equação aqui. Velocidade final é igual a velocidade inicial menos 2t. Com unidades no sistema internacional. Velocidade metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado, tempo de segundo. Determine a velocidade inicial de frenagem. Esta é a equação geral, né, uma das equações do MRUV, a equação de V por T, de velocidade por tempo.
Eu vou pegar essa equaçãozinha aqui e encaixar lá embaixo. Olha só, encaixei. E olha as correspondências. O que não tem t na equação, ó, o 20 não tem t grudadinho. É o V0, é o V0. E o que está grudado no t é a aceleração. Logo, V0, 20 metros por segundo. Aceleração, menos 2 metros por segundo. E o tempo é para parar completamente. Meu Deus, meu pai eterno. Se ele vai parar completamente, ele vai chegar numa velocidade final nula. Zero, ele vai ficar parado em relação à pista, ao referencial. Se a velocidade dele é nula, para calcular o tempo de frenagem, né, com esta equaçãozinha, ela já está pronta. Só vai botar o quê? Vai fazer isso, meus queridos. Ó. Quando parar completamente, V0. Substitui, bota 0 no lugar do V. Passa esse menos 2t para cá e eu vou ter 2t igual a 20. Lembra lá da equaçãozinha em primeiro grau, né? Qualquer grau. Quando eu troco um termo da equação de membro, eu mudo o sinal desse termo. Eu poderia fazer o contrário, passar o menos 20. A gente está acostumado a deixar sempre o x, a variável, na esquerda. Então, menos 2t passa para o outro lado como mais t. Se 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Eu tenho um t então de 20 por 2, 10 segundos. Então, ele já estava 20 metros por segundo. Obviamente que para zerar, ele vai levar 10 segundos, né? Porque ele está reduzindo 2 metros por segundo a cada segundo. Então, para de 20 para 0, se reduz 2 metros por segundo a cada segundo, é óbvio que vai levar, né, 10 segundos. Tá? Então, era uma questão bem prática, né? Uma questãozinha que nós, inclusive, fizemos em sala de aula. Estava lá no teu caderno, nos exemplos. Tá? Então, o MRV é isso, são as equações são que trazem as informações do movimento. Então, se tiver uma equação num probleminha, eu comparo essa equaçãozinha com aquela equaçãozinha geral, que são três. S igual a S0 mais V0t mais o meio de AT quadrado, posição em função do tempo. V é igual a V0 mais AT, que é essa que nós estamos usando. E tem a equação de Torricelli também, que é v ao quadrado igual a v inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração vezes deslocamento. Tá? Então, dessas três equações aí a gente trata todo o MRV. Isso que não tem gráfico. Se o móvel desloca-se segundo a equação de posição S igual a 2t quadrado, com esta equação em sistemas em unidade de sistema internacional, determine. Meu Deus, aqui foi outro parto. Essa equação S igual a 2t quadrado tem todas as informações do movimento. Aí você deve perguntar, pá, mas tá zoando com a minha cara. Como que tem todos? Tá, tem todos. Que informação, que raio de informação que eu posso tirar, né, dessas três letrinhas? Sim, tem posição inicial, tem velocidade inicial, tem aceleração. E eu posso, inclusive, determinar qual é a posição para qualquer tempo que eu queira. Tá? Como assim? Olha só, está aqui a equação geral. Mas você deve estar pensando, ó, posição inicial, de onde é que vai sair, cara? Tem só um 2 aqui que eu acho que é a aceleração, porque eu meio que intuito, né? Eu consigo intuir que a aceleração é algo que está junto com o t quadrado. Bom, pega essa equação aqui, ó. Essa equaçãozinha, que é a equação que foi dada, e olha só, pá. Olha como é que isso aqui, essa equação aqui, deixa eu carregar aqui, essa equação é igual a essa. Ah, não, é sim. Ah, mas por que não aparece o S0 e o V0? Porque é tudo zero, é tudo zerado, né? E se é zero, meu querido, não tem obrigatoriedade de aparecer. Se o termo anula, o termo não aparece, tá? Então tá ali, ó, olha a correspondência de posição. Primeiro termo depois de S é o S0. Pô, é zero. Ó, V0 é o termo que está junto com T, é zero. Aí só toma cuidado, né, que com o T quadrado, né? T quadrado é metade da aceleração que multiplica T quadrado.
Então, se aqui na equação dada aparece 2, significa que a aceleração tem que ser 4. Ah, mas por quê? Porque se eu botar 4 no lugar do A, 4 dividido por 2 embaixo, me dá 2. É isso. Então, S0 igual a 0, V0 igual a 0 e a aceleração é 4. Até falei para vocês e pedi para vocês anotarem em post-it lá e botar no caderninho. Numa equação dada, né, uma equação cinemática que é fornecida num problema, tipo esta aqui, a aceleração é sempre o dobro do que está na frente do t quadrado. Se o que está na frente do t quadrado é 2, a aceleração é 4. Tá? E eu quero saber depois aqui a posição final após 10 segundos. Pô, cara, bota o 10 aqui no lugar de t e deu. Então tu tens S igual a 2t quadrado. Bota o 10 no lugar do t, substitui. Ó. Então 2 vezes 10 quadrado, 200. Lembra que 10 ao quadrado é 10 vezes 10 que dá 100. Então 2 vezes 100, 200. Certo, uma questão fácil, né? E teve muitos erros, assim, a gente trabalhou bastante em sala de aula essa questãozinha. Por os dois primeiros exemplos, né, da IMRV foi em torno da utilização desta equação geral aqui. S igual a S0 mais V0t mais o meio de A t quadrado. Tá? E houveram muitos erros, né? Então tem que tomar cuidado aí, pessoal. Tem que estudar, estuda essa videoaula aí, vira ela do avesso que a prova tá nos conforme, né? Tá tranquilo, tá favorável, tá dentro disso aqui que a gente está analisando. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e após percorrer 12 metros está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. Tá? A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo ao quadrado é seguinte. Primeiro, se parte do repouso, isso foi botado uma observação bem grande. Se parte do repouso, significa que ele estava parado em relação ao referencial. Parte do repouso, tá parado, parte do repouso, parte do parado, tá em movimento uniformemente variado. Então ele parte do repouso ganhando velocidade. E quando ele percorre uma distância de 12 metros, lembra que agora eu estou analisando a velocidade não é em relação ao tempo, é em relação à distância. Quando ele percorre 12 metros, ele já está com velocidade de 6 metros por segundo. Qual é a aceleração? Seguinte, muito se pergunta, qual a equação que eu uso, professor? Qual que eu uso? Como é que eu vou saber? Primeiro, tem que localizar o que está sendo pedido. O que está sendo pedido? É velocidade? É deslocamento? É tempo? Deixa bem claro o que está sendo pedido. Isso é importante. Depois, isso não vale só para o MRV. Lista as equaçõezinhas que a gente trabalha. Para o MRV tem 3. S igual a S0 mais V0t mais o meio de AT quadrado. V igual a V0 mais AT. E a equação de Torricelli, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Todas elas têm distância, têm velocidade final inicial e têm aceleração. Eu quero saber a aceleração, quero saber o A. Então eu tenho que procurar as equações que tem A. E dentro dessas equações do que tem A, eu tenho que ver qual que contempla, né, qual que tem as informações que eu quero, que eu preciso ali. Eu tenho que pegar uma equação que tenha V0, que ele parte do repouso. Eu tenho que pegar uma equação que tem o ΔS, que após percorrer 12 metros, é ΔS versus deslocamento. Tá? E ele tem uma velocidade final, V. Então tem que ter V0, tem que ter V0, tem que ter V final, tem que ter ΔS para mim achar o A. Então, meus queridos, esta situação, ele parte do repouso, o bonitinho fusquinha, e após percorrer uma distância de 12 metros, ele tem velocidade final de 6 metros por segundo. Então, se tem velocidade final, tem ΔS e tem V0, e eu quero achar, só pode ser equação de Torricelli. Tem tudo, ó. Eu tenho V final? Tenho, que é 6. Eu tenho V0? Tenho, que é 0.
né? Tem o A que eu quero achar? Tem aqui a letrinha que eu quero achar, é a aceleração. Tem ΔS? Tem, E12. Então, né, a equação de Torricelli, como com as outras duas, não serve para calcular uma coisa só. Tem que ver isso. O que eu quero calcular? Tá? E quais são as informações que eu tenho do meu problema? Eu tenho que ver uma equação que tem a letra que eu quero calcular e tem também as letras que tem no meu problema. A equação de Torricelli tem o que eu quero calcular? Tem o A. Tem as letras referentes às grandezas que foram citadas no problema? Tem. Tem V0, 0. Tem 6, velocidade final. Tem. E tem o ΔS? Tem, que é 12. Pronto. Eu quero calcular o A. Não é porque tem o V final lá na frente que ela serve só para calcular a velocidade. Se eu tenho velocidade, eu posso calcular outra coisa. Então, lembra, essas equações são para calcular tudo. Tudo que tem, né? Todas as grandezas. Depende, né? Se eu quero calcular uma grandeza, eu tenho que saber, eu tenho que ter as outras. Nessa caso aqui, eu quero calcular a aceleração. Eu tenho que ter velocidade final, inicial e ΔS. Tá? Substitui lá, ó, 6 ao quadrado. Né? Ó, vai resolvendo 2 vezes 2 dá 24A, 6 ao quadrado 36. Inverte os ladinhos, roda a equação, não precisa mudar sinal quando roda a equação. Então chego a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Oh, tá lá, não botei aqui, né, a opção A, tá? Esqueci de marcar aqui. Então bota lá, ó, Azinho aqui. Questão 7. Um móvel trafega em MRU a 100 km por hora. De repente o motorista vê um obstáculo na pista iniciando um processo de frenagem, reduzindo a velocidade de 5 metros a cada segundo. Teve gente que estava calculando uma coisa que estava na cara, até parar completamente. Bom, vamos lá. Situação. Tá aqui, eu tenho, né, meu Fusquinha assim, o Fusca estava a 100 km por hora, tem que estar bem azeitadinho, né, tem que estar bem redondinho. Porque 80, né, já começa a tremer tudo, né, o volante já começa a se desprender na tua mão. Mas vamos supor que eu tenho aqui, né, o meu Fusquinha que está a 100 km por hora, ele está 100, 100, 100, 100, velocidade constante, não muda, cravado lá no 100. Só que o motor vê, né, aqui um obstáculo, né, antes, né, vê um obstáculo e ele pisa no freio e vai reduzindo, reduzindo, reduzindo até chegar aqui onde ele para completamente. Parar completamente é a informação que te diz que a velocidade final é zero, ou seja, repouso. Ele quer primeiro, né, a aceleração média. Os dados, né, velocidade final é zero, porque ele para completamente, inicial é 100 km por hora. Só que lembra, velocidade sempre em metros por segundo, então divido, né, por 3,6 dá 100 metros por segundo. Percorrer 100 km a cada hora é a mesma coisa que percorrer 28 metros a cada segundo. Pega o valor em km por hora, divide por 3,6, dá 28 metros por segundo. Pô, a aceleração média está aqui, cara. Ele está reduzindo a velocidade 5 metros por segundo a cada segundo. Então a cada segundo diminui 5, né? Vamos supor que se fosse começasse do 20 para facilitar, então era 20, 15, 10, 5, 0, tá? Então estava ali, ó, reduzindo a velocidade é sinal negativo. 5 metros por segundo a cada segundo de movimento até parar completamente. Parou completamente, é zero. Né? Bota aquele zero ali que não tem número, é zero. Então não tinha que calcular nada, era tirado o problema. O B, o tempo necessário para parar completamente. Bom, aqui está outra questão de qual velocidade qual equação eu vou usar. Então, bom, B eu tenho que calcular. B não é simplesmente eu bater o olho ali. Mas olha só, eu tenho velocidade final. Primeiro, o que eu quero calcular? Eu quero calcular tempo. Eu tenho que procurar uma equação que tenha a letrinha T. E eu tenho duas com a letra T. Tem a primeira lá, que é S igual a S0 mais V0 T mais o meio de água T quadrado. Essa tripa. E tem o V final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Que é essa que eu botei ali embaixo ali, ó. Essa aqui. Por que V final eu tenho? Tem, V final é zero. V inicial eu tenho? Tenho, que é 28. Pô, a aceleração eu tenho, que é menos 5. E o tempo está aqui a letrinha que eu quero calcular. Então isso aqui não serve só para calcular V. Pode calcular qualquer uma dessas três grandezas, bastando que para calcular uma, eu tenho as outras duas. Então, pô, eu tenho
eu tenho e eu acho T. Olha só, substituir ali, ó. Mais com menos, menos 5t, passa menos 5t para aqui pro outro lado. 5t igual a 28, t igual a 28 sobre 5 dá 5,6 segundos. Tranquilo, tá? Então é tranquilo. Então, acho que essa era a nossa última, era a nossa última. Então, pessoal, aqui foi uma correção, revisão da prova, tá? Dá uma assistida, né, essa correção. Então, isso aqui é um geralzão de MRV, né? Então, são atividades bem simples, bem aplicação direta, bem mãozinho. Se tu pegar um livro aí de uma apostila vestibular, também tem umas coisas cabeludas cerca de MRV, tá? Mas a gente trabalhou, né? Bateu mais nos conceitos, né? Daqui a pouco então a gente está aí com os lançamentos, né? Horizontal e parabólico. E daqui a pouco mais para frente já está na dinâmica e ganho, né? Não é tão xarope, né? Quanto esse conteúdo aí. Tá, a dinâmica é muito mais interessante, muito mais legal. E é mais diagrama, mais flechinhas, né? Mas aí a gente trabalha pesado com notação vetorial, tá? Era isso, pessoal. Tchau. Aproveita aí qualquer dúvida.